Durante a nossa vida, a gente vai sendo moldado para a gente não dizer não para as figuras de autoridades na nossa vida. Desde a nossa primeira infância, é muito difícil a gente conseguir falar não e o adulto aceitar. Pois a gente está na escola, um aluno falar não para o professor, dificilmente o professor aceita. Ele normalmente vai dar uma punição. E se tem uma coisa que nós, seres humanos, a gente tenta correr a todo momento, é de punição. Então a gente vai crescendo com essa forma de pensar, de agir na vida, de não dizer não para as pessoas. E isso lá na fase adulta vai ter uma consequência muito grande na nossa vida. Não estou dizendo que nós devemos olhar para as crianças e aceitar elas falar não para nós, porque muitas vezes a criança não quer, por exemplo, fazer uma tarefa. Ela tem uma obrigação de fazer essa tarefa, mas nós adultos não aceitamos não, a gente não tenta explicar, a gente simplesmente fala não e acabou. E o que acontece? A gente vai moldando o cérebro das nossas crianças a ela não falar não de forma alguma, para ninguém. E talvez seja por isso que eu e você, em vários momentos da nossa vida, a gente não consegue se posicionar falando não para aquelas pessoas que muitas vezes estão fazendo mal para nós. Principalmente se for pessoa que ocupa uma figura de autoridade na nossa vida. Pensando assim, um namorado, marido, mulher, pais, professores, líderes religiosos, policiais, algumas pessoas que têm assim, um símbolo de autoridade para conosco. Então são aquelas pessoas que não falam não de forma alguma. E o que vai acontecendo? Ela vai acarretando problemas para si. E é mais agravante ainda quando ela ela está se relacionando com pessoas que elas são muito impositivas, sabe? Ela tem um jeito assim de se impor. Aí é mais complicado ainda. Por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas nesses relacionamentos onde elas acabam sofrendo abusos, tanto psicológico como fisicamente, e elas não conseguem sair desses relacionamentos. Por quê? Porque desde a primeira infância elas não foram ensinadas a se posicionar. Por isso que é muito importante, quando a gente está lidando com as nossas crianças, a gente se posicionar, né, para elas fazerem aquilo que é necessário, mas de uma certa forma explicar, ensinar elas a importância daquela atividade que elas estão realizando, para que serve aquilo. Mas muitas vezes pela nossa correria, pelo o excesso de trabalho que a gente está tendo, a gente simplesmente impõe e não explica, não orienta, não direciona o porquê de obedecer aquela determinada regra. E assim a gente está fazendo com que as nossas crianças cresçam e se tornem adultos, talvez igual nós, que não sabe falar não. E a pessoa que não sabe falar não, ela vai sofrer imensamente, ela vai ter vários problemas aqui na sua existência, e é preciso aprender a mudar isso. Mas como que a gente faz essas mudanças? Por exemplo, para mim fazer essas mudanças, eu tenho que começar a questionar as minhas regras de vida, eu tenho que questionar como eu fui educado, eu tenho que começar a questionar por que eu sigo aquele modelo e não tenho coragem de mudar. Por que sempre eu arrumo pessoas na minha vida que ela me prejudica? Será que eu não sou um pouco culpado disso? Será que eu, infelizmente, sem eu perceber, eu não deixo aquelas pessoas me fazerem mal? E é muito difícil a gente começar a olhar para dentro de nós mesmos e ver que a gente é responsável por alguns acontecimentos, mesmo que eles sejam terríveis, mas a gente é de uma certa forma responsável. Por quê? Porque a gente foi omisso. E assumir uma responsabilidade perante a nossa vida, perante aquilo que a gente quer fazer, não é muito fácil. É complicado, porque às vezes é melhor você delegar para outras pessoas. Porque a gente cresceu desde pequeno não assumindo responsabilidade, não assumindo ser líder da nossa própria vida. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que assumir o papel de liderança conosco mesmo, para a gente escolher aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que os outros podem fazer conosco. Porque se eu não colocar limite, a outra pessoa simplesmente faz o que ela bem quiser e eu nunca vou conseguir se posicionar. Mas quando eu me posiciono, quando eu coloco limite, quando eu faço as coisas acontecer, eu tenho que lidar com a culpa, eu tenho que lidar com a responsabilidade daquelas minhas atitudes. E muitas vezes a gente não quer fazer isso. A gente quer, de uma certa forma, ser igual lá na nossa infância.
delegar para outro a responsabilidade. Sabe por quê? Porque se der errado, a gente pode apontar o dedo. Olha, foi você, a decisão foi sua, não foi minha. E isso, muitas vezes, nós estamos escondendo atrás desse comportamento e a gente precisa fazer as alterações. Então, por isso que é necessário a gente ser mais crítico conosco mesmo, mas o crítico não é assim de punição, mas o crítico de mudança, falar, não, eu quero mudar, eu quero alterar, eu quero me posicionar, mas eu sei que seja coisas boas ou ruins, eu vou ter que arcar com a consequência e saber que a decisão foi minha, e eu estou pronto para fazer essa mudança, estou pronto para colher frutos melhores do que aquele que eu tinha no passado, ou talvez piores, mas pelo menos eu vou olhar e vou falar assim, foi eu que tomei a decisão e eu estou feliz por isso.